Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os senhores e senhores deputados e começar naturalmente por agradecer ao Sr. Ministro a exposição que aqui nos trouxe, as informações que aqui nos trouxe e os esclarecimentos. Contudo, há aspectos que vou ter que novamente mencionar, solicitando esclarecimentos, deixando algumas observações e colocando algumas questões. E começar por aquilo que é neste momento aquilo que mais preocupa as pessoas, que mais preocupa os portugueses, que é a recuperação económica. Nós estamos a viver desde 2020 uma grave crise económica e social e, portanto, impõe-se que o enfoque seja dado à recuperação económica e social. E dizer, Sr. Ministro, a este respeito que, apesar de Portugal ter sido um dos países mais afetados pela pandemia, toda a Europa foi, todo o mundo foi, mas apesar de Portugal ter sido um país fortemente afetado por esta pandemia, Portugal é dos países que menos investe. Isso são factos, não é o PSD propriamente que o diz, são factos. Neste momento temos quase mais de meio milhão de desempregados. Portugal foi o país que menos investiu em 2020, um valor equivalente a 2,2% do PIB, largamente abaixo dos 3,1% da média da zona euro. E, portanto, isto é de facto uma situação que nos faz preocupar, nos faz repensar, porque não combater a crise, além de ser uma forma de agravar, é uma forma de permitir que ela cresça. E nós não compreendemos que, de facto, que esta seja a atitude do Governo, que, como referi, fortemente afetado pela pandemia, não consiga acudir conforme deve às empresas, aos trabalhadores e às famílias. E desde logo salientar aqui que os apoios, Sr. Ministro, nós temos dito isto reiteradas vezes, infelizmente a situação mantém-se, os apoios que foram criados desde 2020 até à data tardam em chegar às pessoas. Por excessos de burocracia, por várias entropias nos processos em que se pede apoio, mas, na verdade, os verdadeiros destinatários destes apoios queixam-se diariamente. São as empresas, são os trabalhadores, são as famílias. E, naturalmente, que o facto destes atrasos serem sucessivos, isto faz com que muitas pessoas percam os seus negócios, possam continuar com os seus negócios, percam empregos e isto com prejuízos. E, portanto, esta é uma nota, de certa forma, uma nota de lamento e esperemos que esta situação se inverta com o dinheiro que irá chegar. E, portanto, eu queria deixar esta observação e, desde logo, dizer que lamentamos que o layoff simplificado tenha sido mais complicado do que efetivamente deveria. E depois, Sr. Ministro, dizer que, relativamente a esta matéria, a esta crise, temos a Europa que veio criar um fundo para apoio no âmbito desta pandemia. Mas, infelizmente, as verbas tardam em chegar, apesar de já aprovado, a verdade é que os destinatários destes apoios ainda não viram o dinheiro. Isto é difícil compreender para as pessoas, apesar de todos termos consciência que isto é uma situação nova, que ninguém estava à espera e preparado para esta pandemia, a verdade é que, passado tanto tempo, é difícil explicar às empresas, é difícil explicar aos trabalhadores, é difícil explicar às famílias que muito se anuncia e pouco se concretiza. E quanto ao plano de recuperação e resiliência português, há aqui algumas notas que importa desde já dizer, e aquilo que o PSD também já disse com preocupação, e de facto tivemos a oportunidade de o dizer numa fase ainda preliminar, infelizmente o Governo não mudou a opinião, e porque nós entendemos que não há o verdadeiro equilíbrio, ou seja, o equilíbrio que se impunha entre aquilo que é o apoio privado e o apoio público. E, portanto, isto, sendo que, maioritariamente, do nosso tecido empresarial são micro e pequenas empresas, nós temos, de facto, alguma dificuldade em compreender esta falta de apoio. Aliás, nós poderemos dizer que ao longo das centenas de páginas do Plano de Recuperação e Resiliência, temos estado por todo lado e as empresas quase em rodapé. E, portanto, isto é de facto muito difícil de se explicar às pessoas e, sobretudo, Sr. Ministro, com este tipo de opções, nós só prejudicamos, de facto, a nossa economia. E, na verdade, dizer que o Plano de Recuperação e Resiliência português é, de facto,
uma bazuca para o Estado, mas uma pequena vitamina para a economia. E, portanto, estas notas têm que ser deixadas, o equilíbrio impunha-se, mas esperemos que o dinheiro que vai chegar, que chegue rapidamente, ao contrário daquilo que tem acontecido, que chegue rapidamente aos destinatários. O Sr. Ministro falou aqui de um aspecto muito importante, relativamente à Cimeira Social do Porto. Eu própria já tive várias vezes a oportunidade de dizer que o PSD se congratulava com o facto de a Europa Social ser uma das prioridades da presidência portuguesa. Ficamos, sem dúvida, muito satisfeitos que a Cimeira se tenha realizado, que a Cimeira tenha ocorrido no Porto e que se tenha celebrado um compromisso. Mas também já tivemos a oportunidade de dizer, nós não podemos, ou seja, não é uma questão de enganar as pessoas, nós temos de dizer a verdade às pessoas. Isto não passa de compromissos, de declarações de compromisso. E, portanto, é preciso passar à ação. E é preciso dizer às pessoas que a ação vai depender em muito dos Estados-membros. E aqui um apelo que faço ao Governo, que rapidamente olhe para estes compromissos e os ponha em prática, porque se não os puser em prática, sabemos, vale o que vale, que é nada. E, portanto, aqui, a este respeito, fazer uma nota muito relevante que é com a questão da pobreza, que é uma das metas do Plano de Ação. E o Sr. Ministro tem aqui algumas questões para lhe colocar. Diz, neste plano, que são objetivos fixados reduzir em 15 milhões o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social. Esta é uma meta europeia. Eu pergunto ao Sr. Ministro, é importante Portugal perceber qual é a meta exatamente para Portugal, porque nós, para podermos escrutinar, para podermos avaliar se as coisas estão ou não estão a ser devidamente feitas, precisamos saber qual é a meta de Portugal. Sr. Presidente, uma tolerânciazinha apenas para terminar, deixando estas questões e assinalar que, mais uma vez, o Governo mantém a sua prática, que é dizer uma coisa cá dentro e fazer outra coisa lá fora. Não se compreende que o Governo diga que apoia e que se defende os direitos das pessoas, as liberdades, e depois venha dizer não à subscrição de uma carta que é precisamente sobre a defesa dos direitos das pessoas, neste caso o LGBT. Muito obrigada.